Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. São 5 horas da tarde, dia 5 de fevereiro de 2026. A gente traz sempre um resumo com análise a quente dos principais fatos no Brasil e no mundo. Com a gente na redação, na central de atualização de notícias do ICL, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, gente, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Vamos embora, tem muita notícia hoje. Boa tarde para você que mora nesse país em que um ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu finalmente encarar de frente essa vergonha desses penduricalhos, desses privilégios sem limite nos 3 poderes da República. Eu estou falando do quê? Estou falando da decisão do ministro Flávio Dino, que saiu agora há pouco, nós vamos trazer detalhes já no ICL Urgente, suspendendo o pagamento dos penduricalhos, sabe? Bolsa paletó, bolsa gasolina, bolsa isso, bolsa aquilo. Uma parte da elite brasileira enche a boca para falar mal do Bolsa Família, que é para quem está na linha de pobreza ou de miséria, mas adora um privilégio quando é para um dos seus representantes aí em cargos nos 3 poderes. E o Flávio Dino hoje passou uma linha no chão e falou: chega, vamos estabelecer um limite. Vamos já trazer detalhes sobre a decisão do ministro Flávio Dino sobre os penduricalhos e esse limite que ele tenta estabelecer daqui para frente. Bom, mas a gente inicia, mais uma vez, falando da saúde de Jair Bolsonaro. A defesa do condenado, do presidiário, ex-presidente Jair Bolsonaro, informou ao STF que ele teve uma piora no quadro de saúde. É semana sim, semana também, a outra semana também, tem esses envios de informação da defesa pedindo arrego para o Supremo. Os advogados solicitam que a Polícia Federal seja intimada a apresentar com a máxima urgência o laudo da perícia realizada no mês passado sobre a saúde de Bolsonaro. O documento é considerado essencial para a análise do pedido de prisão domiciliar. A Laura tem mais informações sobre esse novo pedido da defesa. Laura. Rodrigo, segundo os advogados, o Bolsonaro apresentou novos episódios de vômito e uma piora na crise de soluços constante. O quadro de saúde do ex-presidente é considerado frágil pelos advogados. A expectativa da defesa é que esse laudo da PF pode reforçar os argumentos no pedido de prisão domiciliar e os advogados de Bolsonaro defendem a necessidade de concessão por razões humanitárias. A perícia foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e realizada no último dia 20 de janeiro por médicos da PF. E a Polícia Federal tinha 10 dias para apresentar o laudo e o prazo já se esgotou. A expectativa é de que esteja finalizado essa semana, Rodrigo. Vamos ver, Laura. Soluços, vômitos, eles seguem alegando tudo isso, falam em razões humanitárias. Tudo bem, se tiver um laudo, se tiver necessidade e se ele tiver esse direito, que seja concedido ao Bolsonaro. Mas ele nunca se preocupou com as tais razões humanitárias, quando na pandemia 700 mil brasileiros morreram e ele debochou. Disse que tinha saúde de atleta, que não precisava tomar vacina. Mentiu, né? Porque uma parte da família dele, e talvez até ele, tenha tomado a vacina. Depois teve aquela fraude e tudo. Então, razões humanitárias. O cara dizia que tinha saúde de atleta, que não precisava de nada, que era uma gripezinha. Atrapalhou as vacinas e hoje quer apoio por razões humanitárias para cumprir a pena em casa. E ele também dizia que bandido não tem que ter moleza, não. E ele hoje é um bandido, oficialmente, na definição que eles gostam de usar, ou não? Como é que você define o que é um bandido? Quem foi condenado pela justiça. Ele quer arrego, mais uma vez. Vamos seguir acompanhando. É deprimente ver a covardia desse sujeito chamado Jair Bolsonaro. Bom, aconteceu o que todo mundo esperava em Santa Catarina. A deputada Carol de Tone teve a candidatura a senadora pelo Estado, barrada no Partido Liberal. E então resolveu sair do PL. Ela que é um dos principais nomes lá da extrema-direita catarinense. Ninguém segura a mão de ninguém. A Carol de Tone percebeu hoje, O partido
seguiu a ordem de Jair Bolsonaro para lançar o filho dele, Carlos, ao Senado por Santa Catarina. Até pouco tempo ele era vereador no Rio de Janeiro, nem conhece Santa Catarina direito, a não ser para pegar uma praia lá de vez em quando. Carol de Tone foi informada oficialmente sobre a decisão em reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E aí, uma vaga para senador fica com Carlos e a outra vai ser reservada a um partido aliado, União Brasil ou PP. Resumindo, uma fica para o Carlos Bolsonaro e a outra para o Esperidião Amin, veteraníssimo representante da direita catarinense, que em acordo lá com o PL fica com a segunda vaga para concorrer. Mas a Carol de Tone já anunciou, vai também tentar uma vaga para o Senado por outro partido. Então vai ter racha lá na direita catarinense. Os três concorrendo por duas vagas, essa divisão de votos pode até favorecer um outro candidato mais progressista, quem sabe, né, em Santa Catarina. Vamos sair da extrema-direita e vamos falar do campo progressista. Abre aspas. A proposta é mais de um resort do que de construção efetiva de casas. Foi isso que disse o presidente Lula numa entrevista ao UOL, comentando a proposta de Trump, daquele Conselho de Paz. O presidente Lula criticou o projeto, mas afirmou que se o Conselho for para cuidar mesmo de Gaza, aí o Brasil tem sim todo o interesse de participar. Vamos conferir esse trecho da entrevista de hoje. Vamos lá. Eu disse ao presidente Trump que se o Conselho for para cuidar de Gaza, o Brasil tem todo o interesse de participar. Agora, é muito estranho que você crie um conselho e você não tenha um palestino na direção desse conselho. É muito estranho que a proposta que foi apresentada de reconstrução de Gaza é mais um resort do que reconstrução de casa. Eu quero saber quem é que vai reconstruir as casas, os hospitais, as padarias, os bares que foram detonados. Porque a vida de 75 milhões de mulheres e crianças não retornarão mais. Muito bem. Lula também comentou assuntos importantes aqui do Brasil. O presidente disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atenção para essa frase do Lula, ele disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, abre aspas, sabem que tem um papel para cumprir em São Paulo. Opa! O Lula está empurrando os dois para candidaturas em São Paulo? Vamos acompanhar esse trecho também da entrevista concedida à jornalista Daniela Lima, do UOL. Vamos lá. Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. A Daniela Lima até perguntou, e a Simone? Mas essa parece que já vai estar na chapa também, a Simone Tebet. Simone Tebet também deve estar na chapa que o Lula tenta articular. Não se sabe quem vai para que cargo exatamente em São Paulo, mas hoje ele deixou claro que conta com Fernando Haddad em São Paulo, e até com o Alckmin. Daqui a pouco vamos falar melhor sobre isso. Lula também bateu no peito em relação a uma denúncia atingindo a família dele. Num outro trecho, o presidente disse que conversou com o filho, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, sobre o escândalo do INSS. Lulinha, como você sabe, teve o nome citado nas investigações da CPMI, que trata da fraude dos aposentados. Vamos ver o que disse o presidente Lula na entrevista. Vamos lá. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. É a frase forte do Lula sobre o filho. Bom, a gente tem atualizações exatamente sobre esse tema, sobre Lulinha na CPMI do INSS. Quem traz pra gente as informações é a Laura Couto. Rodrigo, parece que não foi um dia muito bom para a oposição. Isso porque depois de uma reunião com líderes partidários e membros da CPMI do INSS, o presidente da comissão, Carlos Viana, decidiu retirar da pauta dessa quinta-feira vários requerimentos considerados polêmicos, ou seja, sem consenso entre os lados. Assim, ficaram de fora da votação os diversos pedidos para convocar o Lulinha, o filho do presidente, para depor ao colegiado. Outros requerimentos de quebra dos sigilos bancário e telefônico do Lulinha também ficaram de fora da lista aprovada, Rodrigo.
Laura, esse é mais um sinal de que o Lula abriu uma porta importante de negociação e de diálogo com o Centrão, porque o Centrão comanda essa CPMI. Se o Centrão quisesse fustigar o Lula, estaria mantendo a convocação do filho dele lá para a CPMI. Então é um sinal de que no ano eleitoral uma parte do Centrão está topando conversar com o presidente Lula. Não está encarando essa ideia de vamos com o Flávio Bolsonaro ou vamos com uma candidatura própria. Quem sabe, vamos com o Lula mesmo. Mais uma vez, é esse o caminho que parece indicar essa decisão de hoje na CPMI. E não é só isso, Laura. Olha o tema seguinte que eu vou trazer aqui. Vamos lá. Novos acordos em um grupo do PT, do Partido dos Trabalhadores, encarregado da reeleição de Lula, quer incluir o MDB na chapa que será levada às urnas em outubro. Bom, mas isso não é uma questão de querer. Precisa ver se há viabilidade política e a Laura traz para a gente aqui um balanço sobre isso, essa tentativa de uma parte do PT de negociar com o velho MDB. Laura. Exato, Rodrigo, é mais complexo do que só querer. Essa ala do PT que cuida do jogo eleitoral do Lula pretende oferecer para o MDB o posto de vice, o que deslocaria o Geraldo Alckmin, atual vice-presidente do Lula, para a disputa eleitoral em São Paulo. Os citados para ocupar o posto agora do Alckmin são Renan Filho, que é o atual ministro dos Transportes do Brasil, e o governador do Pará, Helder Barbalho. Atualmente o MDB ocupa 3 ministérios no governo e mesmo assim, historicamente, a cúpula resiste a um alinhamento eleitoral com o PT, né, Rodrigo? Só que com o apoio formal, com o apoio formal do MDB, o PT conseguiria garantir mais tempo de televisão para o Lula nas eleições. Bom, Laura, é uma tentativa de uma ala do PT. Não quer dizer que, não, já tomaram a decisão que o Lula vai trocar de candidato a vice-presidente. Nas eleições anteriores, o PT jamais trocou, né? O Lula teve Zé Alencar nas 2 vezes. A Dilma tinha um vice do MDB, hein? E não terminou muito bem, hein? O tal de Michel Temer, que deu o golpe parlamentar contra ela. E foi o vice nas 2 vezes. Agora, eu entendo que, pela lógica, para evitar turbulências, o Alckmin deveria permanecer como vice. É o menos arriscado. É o menos arriscado para o Lula. Movimentar a posição de vice vai gerar uma série de disputas e complicações para o Lula nesse ano eleitoral. Fora isso, o MDB, dos 27 estados daí da federação, contando com o Distrito Federal, em pelo menos 15 é oposição, está alinhado com a direita. Então, como é que vai fazer um acordo nacional com o MDB se na maioria dos estados o MDB é alinhado com a direita ou até com a extrema-direita? Então é complicado. Eu acho que isso está mais no campo do desejo e de uma tentativa de abrir uma conversa, de sinalizar, do que efetivamente fechar um acordo com o MDB. Bom, o presidente Lula nas conversas de bastidor, e eu disse, né, ele está super ativo nessas conversas com o Centrão, com a direita. Nas conversas de bastidor, tenta mostrar um certo desprezo pela candidatura de Flávio Bolsonaro. Durante o jantar com deputados na Granja do Torto, ocorrido ontem, a gente anunciou aqui que haveria, né, esse jantar, o presidente Lula citou como prováveis adversários dele na eleição, entre os prováveis, o Tarcísio ainda. Citou o Tarcísio, e não o Flávio. Segundo relatos dos presentes, Lula ignorou completamente a existência de Flávio Bolsonaro. Vale lembrar que Tarcísio, inclusive, já declarou que vai apoiar o Flávio, que prefere ser candidato a governador. Mas o Lula seguiu falando em Tarcísio. De acordo com a CNN, além de citar o Tarcísio, o Lula também mencionou os governadores Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado como possíveis adversários. Além disso, o presidente afirmou que não ganhou nada ainda, mas que vai ganhar sim as eleições. Lula fez elogios à condução de Hugo Mota frente à Câmara dos Deputados. É claro que isso também é uma estratégia. Você está ali conversando com gente do Centrão e você trata o seu adversário, o Flávio, assim, esse aí é carta fora do baralho. É uma maneira de você também baixar a bola do seu adversário, não se mostrar preocupado com ele e valorizar esses outros que estão próximos da turma que estava lá na Granja do Torto conversando com o Lula. Então é uma maneira dele também se colocar, não quer dizer que ele não esteja preocupado ou que não leve a sério a candidatura do Flávio Bolsonaro. É bom que leve, porque o Flávio Bolsonaro vai conseguir transferência de quase todos os votos que o Jair Bolsonaro teve na eleição passada. Então precisa sim levar a sério a candidatura da extrema-direita representada pelo Flávio Bolsonaro.
Mas o clima de confraternização entre os poderes que apareceu aí nessa reunião na Granja do Torto, Lula conversando com o Hugo Motta, etc., esse clima pode durar pouco, hein? Pode estar no fim. Hoje à tarde, agora há pouco, o ministro do STF, Flávio Dino, acabou com a farra dos supersalários, dos benefícios, dos penduricalhos, dos auxílio isso, auxílio não sei o quê, para a gente dos 3 poderes da República. Laura traz outros detalhes sobre essa importante decisão do Flávio Dino. Daqui a pouco nós vamos ler alguns dos trechos. Laura. Rodrigo, o ministro Flávio Dino determinou hoje que os 3 poderes suspendam o pagamento de benefícios do serviço público, conhecido como os penduricalhos, como você falou. Nessa semana, a Câmara aprovou em votação relâmpago um reajuste de até 9,25% no salário dos funcionários do Congresso Nacional e o texto também prevê uma gratificação de até 100% para servidores efetivos. Mas hoje de manhã, Hugo Motta disse que esperava de forma otimista a sanção do Lula. Só que já na decisão do Dino, ele ressaltou que as verbas classificadas como indenizatórias têm sido utilizadas ilegalmente para elevar os salários acima do teto e também driblar o que está previsto na Constituição, Rodrigo. Agora, o ministro deu um prazo de 60 dias para que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário revisem todos esses pagamentos das verbas, nos quais os valores ultrapassam o teto do funcionalismo de cerca de R$46 mil, que é o salário de um ministro do STF, né, Rodrigo? Exatamente, Laura. A Constituição prevê, tem teto para salário. E o teto é quanto ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Acontece que em todos os poderes, e no judiciário em especial, você pode entrar aí, faz o teste, abre, né, aí os sites, transparência e tal, e pesquisa salário de juiz, não precisa nem ser do Supremo, não, dos tribunais regionais federais. E veja quanto é que os caras ganham efetivamente. Porque eles ganham o salário e mais uma série de benefícios que vão sendo incorporados aos ganhos mensais. Tem que acabar com essa farra e é isso que está dizendo o Flávio Dino. A gente separou aqui alguns trechos da decisão que o Dino assinou na tarde de hoje. Num deles, o ministro Flávio Dino trata da questão dos penduricalhos e até debocha dos nomes anedóticos, né, que são adotados para alguns desses auxílios aí para a turma do Judiciário, do Executivo, do Legislativo. Então ele está dizendo assim, né, ao longo de várias páginas em que ele vai analisando um caso concreto de uma pessoa que entrou com um pedido para anular ganhos excessivos, se não me engano, de uma prefeitura aqui no litoral de São Paulo, e analisando esse caso concreto, ele parte para uma decisão mais genérica, e ele diz: assim nasceu e se consolidou o termo penduricalhos, abrangendo parcelas bastante diversas, tais como... Aí ele cita alguns tipos de ganho que existem no Executivo, Legislativo e Judiciário. Auxílio locomoção, aí diz o Dino, pago inclusive a quem não comprova que se locomove para trabalhar. Quase irônico assim, né? Auxílio combustível, idem, pago a quem não comprova que precisou botar combustível para trabalhar. Auxílio educação, por vezes sem que haja o custeio de qualquer serviço educacional. E prossegue o Flávio Dino na sua decisão. E há também penduricalhos que recebem nomes que até afrontam o decoro das funções públicas, tais como auxílio peru ou auxílio panetone. Ele está se referindo, né, àqueles auxílios de fim de ano, de Natal. E o pessoal ironicamente fala, né, quem recebe até, ganhei o auxílio peru, auxílio panetone. Ainda que se cuide de nomes aparentemente anedóticos, eles caem em conhecimento geral repetidamente nos últimos anos, configurando frontal violação à Constituição. E aí conclui, destaco que seguramente tal rol de indenizações gera super salários e não possui precedentes no direito brasileiro. Ou seja, é ilegal. É ilegal. E eu separei aqui um outro trecho em que o Flávio Dino também se manifesta nessa mesma decisão de hoje. Com os pressupostos constitucionais e legais acima lançados, eu considero que o respeito à jurisprudência sobre teto e subteto será facilitado com a edição da lei prevista no artigo 37 da Constituição. Ou seja, ele está falando que o Congresso precisa editar uma lei para regulamentar essa baderna, essa bagunça que serve para encher o bolso de algumas pessoas. Então ele está dizendo, tem que editar uma lei. O Congresso Nacional tem que regular de modo nacional e, claro,
quais são as verbas realmente admissíveis como exceção ao teto. Não pode ser tudo, porque senão você tem um teto e pode dar todas as exceções, aí não tem teto. Então ele está dizendo, tem que estabelecer em lei o que pode e o que não pode. Pode pagar uma verba para, eventualmente, um juiz teve que fazer uma viagem e aí ele precisa ser indenizado? Tem que estar explícito isso numa lei, numa regra nacional, e não essa bandalheira que é hoje, diz o Flávio Dino. Aquelas verbas que não foram expressamente previstas em lei, votada no Congresso, devem ser imediatamente suspensas após o prazo fixado, que é o prazo de 60 dias, né? Estabelecido pelo Dino na decisão de hoje. Vamos aguardar, vai ter tentativa de driblar isso daqui. Eu acho que os próprios colegas dele no Supremo, alguns vão ficar chateados, porque gostam dessas verbas, mas é uma decisão corajosa do ministro Flávio Dino, que mostra mais uma vez que tem capacidade de intervir em assuntos delicados, incluindo aí privilégios das castas que estão numa parte dos poderes. Lembrando que a imensa maioria dos funcionários públicos não tem direito a isso. A imensa maioria. São alguns privilegiados que estão no topo das carreiras, geralmente. Bom, o curioso caso do homem que nunca tem culpa de nada. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tem repetido a famosa estratégia do espertalhão, a mesma que ele usou após os ataques golpistas do 8 de janeiro, porque ele fingiu que não tinha nada com aquilo, desapareceu no dia, só que ajudou, né, a dar o golpe e ficou de fora da investigação. Laura, conta pra gente que estratégia é essa que o Ibanez está usando de novo, Laura. Rodrigo, olha só que coincidência interessante. Logo depois dos ataques golpistas do 8 de janeiro, o Ibanez atribuiu a falha ao então secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, e também disse que havia confiado nas informações do então secretário interino, o Fernando Oliveira. Ou seja, o Ibanez disse que não tinha nada a ver com isso. Agora, olha só, no caso do Banco Master, o Ibanez tem dito a aliados que apenas confiou no ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Tá notando a semelhança aí, Rodrigo? Muita confiança em gente pouco confiável, né? E tem mais, uma semana depois de explodir toda essa informação de que o governador do DF teria conversado com o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, o Ibanez disse para a TV Globo que o único erro dele foi ter confiado no Paulo Henrique Costa, Rodrigo. Ou seja, ele é um coitado e a culpa é sempre dos outros, né? A culpa é do Anderson Torres, no caso do golpe, agora a culpa é do Paulo Henrique, no caso do Master. Conversar com o Daniel Vorcaro não seria tanto assim o problema. O problema é que ele botou o Banco de Brasília, o BRB, para comprar o Master, que era uma instituição podre. Ele tem que se explicar sobre isso. Agora, uma pergunta para a audiência. Se o Ibanez não tem culpa de nada, se o problema foi confiar demais nos outros, parece letra de bolero, né? Ah, meu problema foi confiar demais. Por que tem pedido de impeachment sendo protocolado contra o Ibanez, hein? Teve um pedido, inclusive, protocolado nessa semana na Câmara Legislativa, lá do DF, assinado por representantes do PT, PV, PCdoB, Rede, PDT. É o terceiro pedido de impeachment nesse ano contra o Ibanez. O texto traz notícias que foram divulgadas relacionando Ibanez Rocha com a compra de carteiras de crédito do Master pelo BRB. E o STF, eu falei do Dino agora há pouco, né? O STF está dividido, hein, gente? Importante notícia. O presidente da corte, Edson Fachin, cancelou o almoço que aconteceria no próximo dia 12, com todos os ministros, em que discutiria um cronograma para a implantação do tal Código de Ética. Ô, Laura, o que quer dizer esse cancelamento do almoço aí do Fachin? Rodrigo, segundo membros do tribunal ouvidos pela coluna do Kleber Lourenço, aqui do ICL Notícias, a avaliação é de que o clima interno não está propício para o debate. Nos bastidores, o Fachin considerou que a discussão poderia escalar para um conflito público entre os próprios integrantes da corte, com um potencial de provocar um racha no STF. E isso ficou claro nas reações dos ministros do Supremo sobre a proposta do Código de Ética, como você mencionou. O próprio ministro Alexandre de Moraes criticou abertamente o projeto e disse que a carreira de juiz já apresenta inúmeros impedimentos. Vamos ver o que o ministro Alexandre de Moraes disse. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras,
passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras por falta do que criticar. Não é isso, né? Alexandre de Moraes sabe que não é isso. Não é dar palestra. Se convidar Alexandre de Moraes para dar uma palestra na Associação Cristã de Moços, ninguém vai achar ruim. O problema é dar palestra para banco, para empresário, que depois vai ter caso julgado lá no Supremo. E dar palestra remunerada e depois você vai julgar os mesmos caras que te pagaram. Como é que faz? Esse é o problema. Alexandre de Moraes sabe que é isso. Não adianta também querer transformar agora os ministros e os juízes do Brasil em vítimas. Não é por aí, Alexandre de Moraes. Você cumpriu um papel importante na defesa da democracia, mas nesse caso não, menos. Não é disso que as pessoas estão falando. Você sabe que na entrevista do UOL, a gente mostrou agora há pouco vários trechos, o presidente Lula também falou sobre o STF, né? Falou sobre a questão do Código de Ética no STF e se disse favorável à aprovação de mandatos fixos para os ministros do Supremo. Em vez de, nomeia com 40 anos e o sujeito só sai com 75, não, mandatos, 10 anos, 15 anos. Em outros países é assim. Vamos ver o que disse o presidente Lula sobre esse tema também. Eu acho que tudo precisa mudar. E nada, sabe, está livre de mudança. Durante a campanha do Haddad para presidente da República em 2018, no programa do Haddad estava a questão do mandato para a Suprema Corte. Eu acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. É muito tempo, então eu acho que pode ter um mandato. O caso do Toffoli, por exemplo, né? Entrou novinho, nomeado pelo Lula, e vai sair com 75, se não pedir para sair antes. Bom, falando do Judiciário, uma nota importante, a gente falou desse assunto ontem, é gravíssimo. O Superior Tribunal de Justiça, aí não é o STF, tá? É o STJ, uma instância abaixo, lá em Brasília. Abriu uma sindicância interna para apurar a acusação de assédio sexual que teria sido praticada pelo ministro Marco Aurélio Bussi contra uma jovem de 18 anos. A medida foi tomada por unanimidade pelo plenário do STJ. A reunião foi convocada de última hora, foi marcada pelo clima de tensão, durou 4 horas. O Bussi participou apenas do início da sessão. O ministro nega todas as acusações e a Laura tem outras informações sobre isso, Laura. Rodrigo, olha só que cara de pau. Em meio às acusações, o ministro Marco Bussi apresentou um atestado médico e pediu licença para se afastar do trabalho no STJ. O magistrado está internado, mas não divulgou o prazo de alta, nem qual seria o problema de saúde. A vítima, que é filha de um casal de amigos do ministro, acusa o Bussi de tentar agarrar ela durante um banho de mar. O episódio teria acontecido no mês passado, em janeiro, quando o ministro, a jovem e os pais dela passaram as férias em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. A jovem registrou um boletim de ocorrência e foi ouvida hoje pelo CNJ, que apura as consequências administrativas. Já a parte criminal do caso é conduzida pelo STF, sob relatoria do ministro Nunes Marques, já que o Bussi tem foro privilegiado. Rodrigo. É um caso gravíssimo e nós vamos seguir acompanhando. Laura, obrigado pela sua participação mais uma vez com a atualização de notícias aqui no ICL Urgente. Até amanhã. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Pessoal, aqui um recado. Crimes cometidos pelas elites raramente terminam em punição, hein? Vocês viram aí o caso lá dos cachorros, né, torturados, um deles morto lá em Santa Catarina, caso envolvendo ministro, caso envolvendo parente de autoridades. Pois é, quando o autor do crime tem dinheiro, sobrenome ou poder, o sistema se organiza para proteger. É o chamado Pacto da Impunidade. O ICL vai tratar desse assunto. Dia 12 de fevereiro, quinta-feira, 8 horas da noite, semana que vem, o Pacto da Impunidade, uma aula aberta que faz parte daquela pós-graduação, né, do ICL em Teoria Crítica da Sociedade. Esta aula, especialmente, que é aberta, conduzida pelo Gessé Souza e Lindener Pareto. Super interessante, gente. É uma reflexão com aspectos sociológicos e históricos, né? Um é cientista social, que é o Gessé, outro é historiador, que é o Lindener Pareto. Faz parte da pós-graduação. Você se inscreve em iclurgente.com.br, repito, iclurgente.com.br. E mesmo que não esteja inscrito na pós-graduação,
tá? É uma aula aberta e você pode participar. O Pacto da Impunidade, próximo dia 12 de fevereiro. Se inscreva, iclurgente.com.br. O ICL Urgente fica por aqui. A gente volta amanhã com as principais notícias do Brasil e do mundo, mas não acabou o nosso noticiário. Vem aí o N2 com análise e mais informação sobre a condução da Gabi Varela, do Chico Sá, de toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá. Até amanhã. A contagem regressiva começou. Faltam apenas 7 dias para a aula magna, o Pacto da Impunidade, porque as elites nunca são punidas pelos crimes que elas cometem. É a aula de abertura da nossa pós em teoria crítica da sociedade. Vai se preparando, tenho certeza que você nunca viu uma aula assim. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza, sociólogo, vamos debater o Pacto da Impunidade. Por que o Brasil é assim? Venha conosco. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.